Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o irmão Wesley e nós vamos agora para mais um estudo interessante, nosso canal Restaurando as Raízes da Fé. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Marcião. Marcião, olha ele aí. Marcião, ele foi um dos desenvolvedores, um dos pioneiros, da teologia da substituição, não só na teologia da substituição, mas também ele criou, ele desenvolveu através da filosofia greco-romana do seu tempo, um pouquinho antes dele, mas a influência na tradição greco-romana da dualidade. Ele trouxe essa ideia filosófica greco-romana para a teologia judaico-cristã, principalmente para o movimento religioso que estava crescendo ali, que eles chamavam de cristianismo, Justino chamava de cristianismo, Inácio também, e no próximo vídeo, no próximo vídeo eu vou falar sobre esses dois caras, Inácio de Antioquia e Justino Marte. Esses caras também foram a semente de várias doutrinas que até hoje ainda vivem nas congregações, no sistema teológico, nas universidades teológicas, na faculdade de teologia, em sua grande maioria, assim, esmagadora, 98% da teologia cristã normativa, tanto no mundo católico quanto no mundo protestante. A influência na semente de Inácio e de Justino e de Marcião perdura até hoje. Mas hoje eu vou falar sobre Marcião de Sinop. Então, Marcião de Sinop, veja aí a imagem dele. Então, Marcião de Sinop, que é um dos desenvolvedores de uma teologia assim, da ideia do Antigo e Novo Testamento, foi Marcião, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da história dele. Ele nasceu por volta dos anos de 85 a 100 depois de Cristo, em Sinop, cidade portuária do Ponto, atual Turquia. Então ele era um turco. Era filho de um bispo cristão e enriqueceu, como dono de navios, e era comerciante também, Seu pai, ele também tornou-se. Ainda jovem, já apresentava ideias consideradas errôneas e foi afastada da sua igreja natal. Na sua congregação ali, aquela comunidade ali daquele tempo, ele foi afastado. Por volta do ano de 138 a 140, mudou-se para Roma, que era a capital, do império daquele tempo, onde doou uma grande soma à comunidade local e ganhou destaque, mas logo entrou em conflito por causa de seus ensinamentos radicais. Foi excomungado oficialmente em 144 depois de Cristo. A partir daí organizou sua própria seita, seu próprio grupo, tá? Sua seita significa grupo, doutrina, denominação, digamos assim. Então, porque seita não é uma palavra ruim, tornou-se ruim, mas ela não é uma palavra originalmente ruim. É questão de grupo, segmentos, Segmentos. Então ele criou seu próprio segmento religioso, doutrinário, e espalhou suas doutrinas por todo o Império Romano, até morrer por volta do ano 160 a 165, por aí, depois de Cristo. Suas ideias extremas, raiz da separação e do antissemitismo. Ele pegou o que Inácio e Justino já haviam semeado e levou ao extremo absoluto. Então, o que ele defendeu? Ele defendeu alguns ensinamentos que eu vou falar para vocês, Então, ele escrevia também cartas, tá? Ele escreveu cartas para várias comunidades daquele tempo, E por volta do ano 140, 150, ele inventa, ele que deu aquela oficialização de várias doutrinas, Como a doutrina da substituição, que já era ensinada por Justino, por Inácio, ele oficializou, ele tornou-se mais popular. Só que ele também criou outras doutrinas, e a gente vai falar aqui agora. Ele criou a ideia que havia dois deuses, Olha só, aquela ideia da dualidade da filosofia grega, Então ele criou essa ideia dos dois deuses. O deus do mal, que é o deus para ele, o deus da Torá, O eterno que se revelou a Israel. Olha só como que ele já era antissemita naquele tempo, já tinha preconceito com Israel, com o povo judeu já nesse período. Vejam como é que a situação é bem séria. Então ele criou essa ideia, que o Deus do que ele chamava de Antigo Testamento, ele criou esse termo, testamento, porque testamento
ele é só revelado porque quando a pessoa morre. A pessoa morreu, você vai ler o testamento, não é verdade? Então, o testamento, esse é o sentido. O testamento é somente aberto depois que a pessoa que escreveu o testamento, que assinou o testamento, morreu. O eterno morre, não é verdade? Então, ele criou essa ideia antissemita, né, tendenciosa, que vive até hoje na maioria, assim, acho que 100% das Bíblias, né, no mundo cristão, tanto católico quanto protestante, evangélico, é assim, Antigo Testamento, é separado assim, né, Antigo Testamento e Novo Testamento. Foi Marcião que criou, mas a origem é antissemita. Então ele criou essa ideia, né? Existiam dois deuses, o Deus da Torá, que é o Deus dos judeus, né? O Deus cruel, que criou vários tipos de leis, aquela coisa toda, né? E o Pai revelado por Yeshua, ou seja, Jesus vai lá e revela um Pai, o Pai que é o Deus amoroso, o Deus da graça. Então, olha só que o cara já inventou isso em 140 depois de Cristo, no segundo século. Veja bem, então, a situação como é que é séria, como é que foi enraizada por muitos séculos, né? Então, que seria bom e novo, né? Então, que a lei de Moisés, para ele, né, a lei de Moisés era totalmente má, ultrapassada e devia ser abolida, pois pertencia a um outro Deus. Olha o que Marcião, né, pensava e ensinava. E que o chamado Novo Testamento substituiu completamente o Antigo, que deveria ser rejeitado. Foi ele quem separou, né, os escritos, cortou o que não servia aos seus ideais, né? E lançou a ideia de que agora, para a igreja, não vale mais a lei. Então, Marcião, olha o coração do cara, já estava cheio de rancor ao povo de Israel, estava cheio de rancor à própria Torá do Eterno. Então o cara foi lá e criou essa ideia, né, de que não existe mais a lei, porque já estamos todos no tempo da graça. Olha só o perigo que ele desenvolveu, né? Que vive até hoje essa doutrina, lamentavelmente. Essa foi a semente original de tudo que se espalhou depois. Ele é o verdadeiro, digamos assim, né, verdadeiro pai dessa doutrina, da doutrina de que existe Antigo e Novo Testamento, coisa que os apóstolos nunca disseram isso, nunca falaram sobre isso, Paulo nunca falou sobre isso, mas o Inácio, por ser um homem muito popular naquela época, muito forte, muito considerado, muito popular, muito famoso, e também com bom dinheiro para investir nas suas cartas, levar suas cartas para outros lugares, isso acabou se tornando doutrina, né? E influenciou a população, que era, em sua grande maioria, né, simples, humilde, né? Então a interpretação deturpada, né? A separação do cristianismo de suas raízes judaicas foi, né, Marcião mesmo, né? Então, depois de Marcião, a partir do século 3 e 4, teólogos e entre aspas, né, pais da igreja, como Justino, Marte, Irineu e principalmente Agostinho de Hipona, tomaram esse erro e aprofundaram. O que eles ensinavam? Passavam a ensinar que a Torá era só para os judeus e havia chegado ao fim, pois Cristo a tinha cumprido para acabar com ela. Onde tem isso escrito na Escritura, meus irmãos? Não tem nada escrito na Escritura sobre isso, nem Paulo fala sobre isso. Paulo era contra a doutrina de homens, justamente estes homens também, né, que criaram essas doutrinas. Paulo já previa que haveriam homens assim. Então, outras coisas. Eles inventaram a falsa divisão, a antiga aliança, né, a lei, e a nova aliança, a graça. Foram eles, né? Foi essa galera aí, Marcião, né, popularizou, mas já tinha nas ideias de Justino bem antes, de Inácio bem antes. Né? Então vocês veem como é que é a situação, né? Agostinho de Hipona, né, muito popular na teologia católica, na teologia protestante, em algumas partes, né? Então foram eles que inventaram essas ideias. Como se fossem, né, eles criaram essas ideias como se fossem opostas, incompatíveis, né? A lei e a graça são incompatíveis, o que não tem base nenhuma nas Escrituras. Difundiram a teologia da substituição, a mentira de que a igreja teria tomado o lugar de Israel e herdado tudo, tornando a lei desnecessária. E por que eu digo que é mentira, meus irmãos? Porque realmente não tem texto que fala sobre isso. Então, se não tem na verdade da Escritura, é o quê? Uma mentira. Tudo isso aconteceu porque, com o tempo, a igreja deixou de ser composta majoritariamente por judeus. Por que eu digo igreja? Para ficar mais fácil para os irmãos. O termo correto era comunidade. Era uma comunidade, era um ajuntamento dos que seguiam Yeshua, guardavam os mandamentos da Torá. Na maioria, lá em Atos, você vê em Atos 2, Atos 10, nós vemos que a maioria eram judeus. Discípulos de Yeshua, creram que Yeshua é o Messias. E foram se chegando gentios. Só que, obviamente, né, olha o país de Israel, sempre foi um país pequeno.
Olha o mundo, olha as nações, os gentios. São as nações. Então, obviamente, a maioria seria de gentios. Então, por causa disso, né, com o tempo, a igreja deixou de ser composta majoritariamente por judeus e se afastou completamente de suas origens, perdendo a verdadeira compreensão dos textos. A falsa explicação que ensinaram foi o quê? A má interpretação das cartas de Paulo. Então, muitos dizem que foi Paulo quem ensinou, né, essa ideia, né? Só que, vamos ver, como já vimos, Paulo sempre viveu e ensinou a obediência à Torá, onde está escrito. Ele mesmo diz que não foi contra a Torá. Atos capítulo 24, verso 14, os irmãos podem ler. Leiam nas suas escrituras, na sua Bíblia e na sua mão. Leiam. Atos capítulo 24, verso 14, Paulo falando que nunca foi contra. Ele mesmo falou isso. Romanos capítulo 7, verso 12, que ele diz que a lei é boa, santa, justa, é boa para corrigir. Então a Torá foi feita para nos ensinar, para nos instruir, né? Então, Atos capítulo 21, verso 20 a 24, leiam, meus irmãos. Suas palavras foram retorcidas e mal lidas. Ele nunca disse que a lei acabou, mas sim que ninguém é salvo por meio do cumprimento da Torá. Ou seja, de fato, também nós não temos na Torá a questão de que a salvação para a eternidade é só se você guarda lei. Não está escrito isso. Também não está escrito isso na Torá. Nenhum rabino honesto, nenhum rabino, tanto ortodoxo, que não acredita que Yeshua é o Messias, quanto messiânico, nunca disseram, nenhum rabino assim, honesto que eu estou falando, tá? Sincero e honesto, verdadeiro, né? Nunca disse isso, que tem que praticar a lei para ser salvo para a eternidade. Não tem nenhum texto sobre isso. A Torá tem uma função, nos dar o quê? A santidade, nos mostrar como o Eterno quer que vivamos na terra, com os seus mandamentos de alimentação, de como nos comportar, né? Mandamentos concernentes à mulher, ao homem, ao empresário, né? Ao empregado. Tem toda uma questão assim, entendeu? Não é só sacrifício, lei não é só sacrifício de matar animal, não é só isso não, meus irmãos. Isso aí era o menor das coisas. O mais importante eram as questões mais éticas, morais, civis, né, que fazem uma sociedade ser saudável, não é verdade? E servindo ao Eterno com amor, recebendo, né, entendendo as festas bíblicas, tudo isso. Isso é a Torá, né? Esse é o corpo dos mandamentos da lei do Eterno. Não tem nada com essas questões que a gente vê por aí, né? Então, não tem nenhum rabino, né, honesto que vai falar que lei, não, vai ter que guardar a lei, vai ter que circuncidar para ser salvo. Não tem texto sobre isso. O que Paulo foi contra homens que estavam falando isso, mas não eram todos. Só lermos os textos de Paulo, a gente vai entender melhor, né? Então, os que vieram depois arrancaram frases fora do contexto para provar o que já tinha decidido, né, acreditar, deturpando completamente o seu verdadeiro ensino. Então, muitos depois de Paulo, infelizmente, como Inácio, né, veio depois, alguns anos depois, Justino, alguns anos depois Justino, alguns anos depois Marcião, esses caras eles romperam com Paulo, com os apóstolos, né? Depois foi oficializada e espalhada na Idade Média e na Reforma, né? A doutrina foi consolidada pelos concílios da Igreja, que proibiram a prática da Torá aos cristãos. O próprio Martim Lutero, que embora falasse da graça, chegou a chamar a lei de cativeiro, ensinando que ela não tinha mais força. João Calvino também, que inventou a famosa divisão, né? Leis cerimoniais acabaram, as morais permanecem. Mas uma mentira que separou o que o Eterno uniu, como se ele tivesse dado leis que deixaram de valer. Então, a verdade mesmo, né? A verdade definitiva, meus irmãos, que desmascara tudo isso. A doutrina, essa doutrina de substituição, doutrina de Antigo e Novo Testamento, essas doutrinas não vêm do Eterno, não vêm de Yeshua nem dos apóstolos. Nós não temos textos, nem, né, o Eterno falando na boca dos seus profetas, dos seus patriarcas, nem os profetas, nem o próprio Senhor Yeshua HaMashiach, né, o Senhor Jesus o Messias, conhecido como Jesus o Messias. Então, nem Yeshua declarou isso. O que Yeshua declarou? Declarou claramente, ele lá em Mateus capítulo 5, verso 17 e 19, ele diz: não vim destruir a Torá. Nas versões protestantes das Bíblias estão lei. Então não vim destruir a lei, mas cumprir. E o que é cumprir? Cumprir não é acabar. Como é que ele fala que veio destruir, não veio destruir, mas veio cumprir? É o que isso? Não faz sentido. Ah não, ele não veio destruir, mas veio destruir.
Faz sentido isso? Cumprir no sentido de que mostrar como se pratica, como se faz. Então, é a mesma coisa leis na nossa Constituição brasileira. Quando você cumpre uma lei da Constituição brasileira hoje, amanhã ela acabou? Não, tu vai cumprir de novo as leis da Constituição brasileira amanhã. É cumprir, é praticar, viver. Então tá lá. E Yeshua diz, ó, nenhuma letra deixará de valer. Tá lá, Mateus capítulo 5, verso 17 e 19. E Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Tá vendo? Então, o Senhor e Salvador. Tá aí, ó. Ele falando. Os apóstolos, né, e toda a congregação de Atos praticaram e ensinaram a Torá, porque no tempo deles não tinha ainda o que nós chamamos de Segundo Testamento, não tinha Novo Testamento, entendeu? Não tinha os escritos. A Bíblia que eles tinham era Torá, profetas e os outros escritos, que é chamado de Antigo Testamento. Essa era a Bíblia Sagrada deles, meus irmãos. E essa era a referência que Paulo falava das Sagradas Escrituras, que Tiago falava, Pedro falava. Tá lá. A Bíblia dele era a Bíblia, né? Da época era essa aí, Torá, profetas. Então a nova aliança não abole a lei, ela agrava no coração, tornando-a vívida, né? E não apenas escrita em pedras. Está lá em Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 33. Hebreus capítulo 8, verso 10. Então, resumindo, meus irmãos, em resumo, quem inventou essa ideia de separação, né, de tudo isso que eu falei para os irmãos, essa separação foi Marcião, né, que oficializou com a semente do que já era ensinado por Inácio de Antioquia e Justino. Né? Então, compreende? Então, foi esses caras, né, que criaram essa ideia. Né? Então, em resumo, quem inventou, né, oficialmente foi Marcião, no século II. Quem aprofundou e espalhou foram os outros teólogos que romperam com as raízes judaicas, deturparam as escrituras e criaram um sistema que separa o que o Eterno fez para caminhar junto. Compreende, meus irmãos? Então, hoje, nós temos que levar essas informações para os irmãos, para que os irmãos possam compreender melhor. Tá bom? Então, esse foi o nosso estudo sobre Marcião, sobre a teologia de Marcião. Né? Basicamente é isso. Espero que seja um estudo abençoado para todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Peço você para se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, para a gente continuar trabalhando aqui, fazendo bons ensinamentos para vocês, tá bom? Então, forte abraço a todos vocês e shalom, shalom.